Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, meus queridos amigos seres logísticos. Eu sei que vocês têm nos acompanhado aqui, estamos batendo todos os dias novos recordes de horas de visualização, de comentários, de seguidores. Muito feliz com a reciprocidade que vocês têm nos dado com os nossos vídeos, e principalmente porque a gente nota que vocês estão compartilhando o nosso material, porque uma das grandes fontes de acesso aí externas, digamos assim, ao YouTube tem sido o próprio WhatsApp. Isso mostra como tem sido viral aí a distribuição dos nossos vídeos entre os grupos de WhatsApp, e eu agradeço a todos os seres logísticos que estão nos ajudando a aumentar aí a nossa comunidade. Falando em comunidade, vocês têm percebido então que todas as terças-feiras às 20 horas a gente faz o nosso aulão. A gente tem um tema, tem uma agenda predeterminada, mas eu vou largando para vocês em drops, né? Ou seja, um pouquinho cada dia, sendo que se você gostaria de receber um e-mail com um aviso ou até mesmo uma indicação aí pelo WhatsApp, um aviso do próximo aulão, qual é o tema, horários, etc, para você estar lembrado, na descrição aqui do vídeo tem um linkzinho lá que a gente vai te pedir o teu e-mail e o teu WhatsApp. Cara, só para isso, não vamos te vender nada por ali. Pode acessar, pode dar os teus dados para a gente poder se comunicar com vocês, lembrando sobre os aulões. Foi muito legal que o aulão que a gente fez essa semana, eu recebi vários e-mails, perdi o aulão, e era tipo assim, 21 horas e 45 minutos, a gente estava encerrando o aulão que a gente fez, e o cara entrou assim, eu tô chegando agora, perdi o horário, não sei o quê. E o aulão é um produto para ser consumido ao vivo, ou seja, ele não vai ficar gravado no canal, você precisa dar a sua presença ao vivo, e a gente tem feito sorteios lá de livros, ou de mini empilhadeiras, né? E assim por diante, sempre tem um brinde legal assim a ser distribuído para vocês. Cara, eu convidei vocês hoje para ver um vídeo que é um vídeo sobre operação logística própria, ou seja, eu indústria, como exemplo, vou fazer a minha própria operação logística ou eu vou terceirizar para um operador logístico fazer a operação. Por isso a questão do próprio ou do terceiro. E isso, cara, é muito polêmico. Eu sei, tem várias vertentes sobre isso. Tem cara que odeia terceirizar, tem cara que odeia internalizar, mas existem variações sobre isso, e eu achei importante, através até de alguns comentários que eu recebi de vocês aí, da minha abordagem sobre isso nesta videoaula. Mas antes de a gente entrar na videoaula, eu vou fazer um pedido que eu nunca fiz aqui no canal, que vocês nunca viram eu fazer aqui no canal, que é pedir para você dar o seu like, o seu tão importante like, seu comentário, sua inscrição, bate no sino lá, cara, ativa a notificação ali do canal, é muito importante que você nos acompanhe e receba a notificação do YouTube aí avisando dos vídeos novos, que temos todas as segundas e quintas-feiras vídeos novos no canal, também às 20 horas. Então vamos lá. O que nós podemos falar sobre isso? Primeiro, cara, foi muito engraçado porque eu comecei a listar aqui vantagens referente a terceirizar, vantagens, e eu vou fazer aqui então sobre a terceirização e desvantagens sobre a terceirização, tá? E olha a quantidade de vantagens que eu consegui listar e olha as desvantagens que eu consegui listar. Então foram poucas desvantagens. Eu vou me posicionar aqui como se fosse uma indústria. Então eu, como indústria, percebo estas vantagens, eu terceirizar a minha logística de operação, ou seja, a logística do meu armazém, tá? Não estou falando de frota própria, frota terceirizada, especificamente sobre frota. Nós já temos um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, ele já existe lá. Então, quando eu estou trabalhando aqui com um terceiro, quais são as vantagens? A primeira é, se eu for contratar um operador logístico, cara, eu vou buscar um operador logístico que seja melhor que eu. Esse é o grande ponto. Cara, eu não tenho uma operação logística muito eficiente e eu não consigo ser bom em tudo. Eu não consigo ser bom em tudo. Eu sou muito bom para produzir o meu produto, eu sou muito bom para comercializar o meu produto, mas eu confesso, eu não sou bom na minha logística. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém
que seja mais competente que eu neste quesito, operação logística in-house, e vou botar para fazer. Então esse cara que tu vai trazer, ele tem que ter maior know-how que você, por definição. Então o know-how aqui tem que ser muito maior. Então tu vai escolher lá esses grandes players aí do mercado mundial de operadores logísticos, ou algum operador logístico que já tenha know-how, que já seja especializado em fazer operações in-house. Operação in-house significa o seguinte, que o depósito é teu, é uma das modalidades, pode existir outras. Eu tenho um depósito, eu tenho a estrutura física, eu quero que o cara venha com know-how, traga as pessoas e assuma a minha operação. É uma alternativa. Ou, por exemplo, eu não tenho depósito, meu depósito é muito limitado, eu não quero investir no centro de distribuição, então eu vou buscar um operador logístico, e nesse operador logístico eu vou usar um espaço que ele tem predestinado lá, ele vai determinar um nível de espaço para mim. Aliás, nós aqui iremos acordar, né? Bom, eu tenho uma necessidade aqui de 1000 posições de pallet e ele vai, nós vamos ter esse número como uma variante, e isso é muito legal e vai aparecer as vantagens, porque obviamente eu ganho flexibilidade, porque eventualmente eu tenho sazonalidades ao longo do ano. Então na sazonalidade, eu preciso aqui 1000 pallets, mas daqui a pouco lá eu preciso 500 posições de pallets. E eu posso estar contratando essa variação junto ao operador logístico, e esse é o grande vantagem que o operador logístico oferece. Porque como ele tem uma estrutura que eventualmente eu estou precisando menos agora, e no condomínio ali tem outro cara que precise mais, ele pode estar acontecendo esse compartilhamento dos recursos, e por isso que teoricamente o operador logístico deveria ter uma vantagem competitiva de custo, porque ele consegue compartilhar a estrutura toda nos diversos clientes que ele tiver. Quando é in-house, não, porque in-house é uma estrutura que existe lá, ela é especificamente para você. Bom, segundo ponto aqui de vantagem, eu botei a tecnologia. Porque quando eu vou trazer um operador logístico externo, aí eu não preciso estar me preocupando com WMS, eu não vou precisar me preocupar com coletores de dados, eu não vou precisar me preocupar com Wi-Fi, eu não vou precisar sobre processos. Esse cara, essa entidade, esse novo operador logístico que eu vou trazer para dentro da minha empresa, ele deve trazer tudo isso junto. Não me contrate, pelo amor de Deus, alguém que é pior que você, que não tem a tecnologia, etc. E eu poderia botar aqui que a vantagem para você terceirizar com a tecnologia, porque que acontece? Isso aqui se obsoleta muito rápido, né? Tem o upgrade do WMS, tem o hardware, né? Os coletores de dados, eles vão ficando velhos, eles vão ficando estragados, eles vão ficando obsoletos, eles vão tendo muito índice de falha, as baterias têm vida útil, e aí tu tem que estar constantemente investindo nisso. Isso não é o teu core business. Isso é legal, ó. Eu poderia botar aqui como vantagem também de terceirizar, né? Foco no core business. Vamos achar um buraquinho aqui, ó. Esse ponto aqui entra também na questão de know-how, lembra? Também é questão de core business. Entra no know-how, entra na tecnologia. Cara, eu não quero estar investindo, tirando dinheiro do meu capital de giro e botando numa área que não é, que nunca vai ser eventualmente um diferencial competitivo. Eu preciso botar isso na estrutura comercial, eu preciso botar isso dentro da minha fábrica, por exemplo, se posicionando como indústria, e ele, então, por isso é uma questão de foco, tá? Variabilizar o custo, é isso que nós estávamos dizendo aqui. Cara, por exemplo, eu preciso de mais gente, menos gente, tu vai pedir para aquele contrato adicionar ou diminuir gente de acordo com a tua sazonalidade. Então isso é uma forma de tu variabilizar o custo. Quando tu está dentro da tua estrutura, ou seja, quando tu está com a estrutura própria, tem muito mais dificuldade de variabilizar aumento de headcount e diminuição de headcount. Outra coisa que é muito evidente, e que isso aparece também quando a gente fala do nosso vídeo aqui de cargos e salários, o posicionamento do tipo, na indústria, os salários são mais altos do que dos operadores logísticos e terceiros. Então, a mesma função, por causa da parte patronal aqui da indústria, normalmente o piso salarial é mais alto do que de terceiros. Então, e por isso que eu boto aqui também essa questão, ó, custo aqui, e boto aqui variabilizar o custo aqui, tá? Eu já vou para entrar para lá. Estrutura variável, acabamos de falar sobre isso. Foco aqui já falamos também.
Flexibilidade. Flexibilidade significa o seguinte, cuidado, eu posso botar também aqui, ó, desvantagem, falta de flexibilidade. O que vai acontecer? Por exemplo, hoje, se tu tem estrutura própria, e é uma questão de cultura, se tu tem estrutura própria, precisa fazer hora extra. Os caras fazem hora extra, tranquilamente. Quando tu bota um terceiro, ele pode já botar aqui nos riscos que eu vou falar depois, no contrato dessa prestação de serviço, dizer o seguinte, olha, se vocês precisarem hora extras, aumento de quadro de pessoas, essas coisas, vocês têm que me avisar com antecedência. E eles vão determinar uma antecedência para poder se ajustar a isso. Quando tu tem a tua própria estrutura, tu, às vezes assim, já até incorporou no salário dos caras lá a hora extra. Quando tu bota um terceiro, tu já vai querer, porque a hora extra não está no contrato normal. E aí depende muito do contrato do Estado. Então aqui nós temos variações, obviamente. Porque pode ser que tu pague por movimentação de caixa, e aí é 100% variável a contratação. Tu paga pelo volume movimentado. Existem contratos assim. A não ser, pode ter outros tipos de contrato que tu paga o custo do cara. Então tem 100 pessoas, tá? Então quanto é que é o custo de 100 pessoas mais uma taxa de sucesso de, sei lá, 10%, 15% da operação, e aí vai determinar o preço disso. E se tiver hora extra, tu vai ter que pagar também a hora extra, tu como cliente, né? Tu, a indústria, contratando esse operador logístico. Então a flexibilidade tem que cuidar das duas pontas. E a cobrança é o seguinte, cara, olha, eu contratei esse meu operador logístico com uma produtividade aí de 100 caixas hora ao homem. Pô, o cara tá produzindo 80 horas caixas hora ao homem e tá pedindo hora extra. Opa, não vou te pagar hora extra, tu vai ter que lidar, porque isso o nosso contrato prevê um nível de produtividade. Então tu vai cobrar. Normalmente a gente cobra, tem muito mais poder de cobrança do terceiro, porque ele é um fornecedor. E quando a estrutura é própria, aí vem as questões pessoais, né? Aquela questão toda da dificuldade da cobrança, de executar indicadores. Aqui a relação deve ser muito mais pragmática, regrada por um determinado contrato. Então, olha a quantidade de fatores que eu vejo, particularmente positivos no aspecto de terceirizar. E eu vejo que isso aqui é muito de moda. Daqui a pouco eu vejo as empresas todas terceirizando. Daqui a pouco eu vejo essas mesmas pessoas internalizando novamente, trazendo a operação para si, para próprio de novo. E assim vai ciclicamente acontecendo. Eu até pensei, cara, isso aqui é moda, será? Né? Daqui a pouco é um tipo de moda, mas não. O que eu vejo é que as empresas vão testando seus modelos, e às vezes não dá certo de um jeito, tenta do outro, e claro, eu particularmente acho isso muito até irresponsável, e às vezes entra um gestor que tem um viés de terceirizar, depois tem um gestor que tem um viés de internalizar. Claro, eu acho que isso é muito importante, está sempre sendo avaliado, mas essa questão aqui, primeiro tem que ser responsável. Cara, eu tenho know-how para fazer isso, eu tenho tecnologia para fazer isso, se a resposta é não, bicho, tá dada a resposta. Cara, terceiriza isso para alguém que tenha. E senão tu vai penar, tu vai fazer uma operação que vai ser ineficiente, tu vai ter que prestar um péssimo serviço ao cliente. E tu pode ter modelos híbridos, porque eu poderia, por exemplo, pegar o meu CD que fica na minha fábrica e eu operá-lo propriamente. E, entretanto, eu não quero investir em CDs regionais espalhados pelo Brasil inteiro, então eu vou buscar um operador logístico que o faça. Então tu pode também estar compondo essas estruturas ou então terceiriza tudo. Aí é uma questão de chegar no ponto ideal da tua realidade de negócios, por isso um estudo mais profundo seria adequado nesse sentido. Mas quais são as desvantagens aí nesse negócio? Primeiro é o custo, cara, porque quando eu estou buscando um prestador de serviço, obviamente ele vai botar essa tecnologia que tu não tem hoje e vai cobrar por ela no serviço. Então o que acontece? Se tu comparar este custo aqui com o teu próprio, tu não tem know-how, tu não tem tecnologia, o que vai acontecer? O terceiro é muito mais caro. Claro que vai ser, porque tu está fazendo um upgrade. Que isso? Tu tem um carro aqui pé de boi, e aí tu vai pegar um carro aqui com ar-condicionado, direção hidráulica, motor 2.4 elétrico, sei lá,
E tu quer pagar o mesmo preço? Não tem como. Me ensina. Então me ensina, porque eu não sei, eu não consigo fazer isso. Então vai custar mais caro. É natural isso. Então tu tem que ter um valor de prêmio. Tem um outro aspecto, é o seguinte, tá, mas então vai mais caro, então eu vou desenvolver esse know-how, eu vou desenvolver a tecnologia. Quanto tempo tu vai levar? Aí tu vai, de novo, tu vai fazer tentativa e erro para conseguir aprimorar isso. Quando tu busca um operador logístico especializado, teoricamente, tu tá ganhando velocidade nisso, porque tu tá comprando essa tecnologia e esse know-how de forma instantânea. Perda do controle é que agora, cara, não adianta pegar chicote e botar no operador. Tu vai ter que negociar essas variações com esse terceiro, que é um fornecedor. Tu não faz o que tu quer mais. Tu perde um pouco do controle. E a falta da flexibilidade é o seguinte, chegou às 6 horas da tarde, disse assim, cara, precisa fazer hora extra, talvez dependendo do contrato, dependendo da relação que tu tiver com esse operador logístico, ele não vai fazer. Se o problema não foi dele, se é uma necessidade tua, por descontroles, por não ter cortes de pedidos adequados e assim por diante, né? Então eu acho que eu fecho assim essa quadro de vantagens e desvantagens e vem para as questões do risco de terceirizar. Primeiro ponto aqui, cara, o contrato para um terceiro tem que ser muito bem feito. E ele tem que prever, por exemplo, cara, a diferença de inventário, quem é o responsável, quanto faz parte da operação e quanto é ineficiência. Tudo isso vai ter que ser acordado. E quando entra nesse aspecto, eu escrevi aqui, inventário, está escrito errado, inventário, tá? Aqui, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, porque o que acontece? Vamos supor que esse operador está usando o sistema dele. Então, ele vai gerenciar o estoque a partir desse sistema. Se o teu sistema disser que tem que ter 10 e o sistema dele disser que tem 9, na verdade, quem é o verdade? É o sistema dele que está valendo ou o teu sistema? Então, nesse aspecto aqui, ó, tu vai ter que fazer um inventário, o terceiro que entrou, esse operador logístico faz o inventário, ajusta o teu estoque da tua indústria, ajuste o estoque do terceiro, zera as diferenças e começa a rodar com uma interface de estoques que tem que ser acurada diariamente, para evitar não conformidades, porque eu já vi muitos cases de fracasso, justamente por isso. Cara, eles não fizeram bem o inventário, e aí esse cara aqui estava fazendo um bom controle, mas aqui não tinha um bom controle, e tinha transações fiscais acontecendo aqui que esse cara não tinha. O que aconteceu? Aí começou a minar a relação daquele contratante, né? E por um problema de inventário. E o outro aspecto é cultural. A empresa, a indústria que estiver terceirizando a sua operação, ela tem que ter um nível de maturidade em gestão já um pouco mais elevado para poder saber como lidar com uma situação como essa, onde não tem mais o controle e perde um pouco da flexibilidade. Então tem que saber negociar isso. E não é qualquer empresa que está pronto culturalmente para fazer um processo de terceirização. E aí também entra nesse ponto de avaliação aqui. Eu estou no momento adequado para fazer uma terceirização? Sim ou não? Eu tenho maturidade para lidar com perda de controle, com falta de flexibilidade? Sim ou não? Então são esses pontos assim que eu queria dividi-los com vocês. Espero que tenha ajudado em alguém talvez aí esteja pensando em que fazer com a sua operação. E normalmente essa discussão entra muito em voga, principalmente quando tem muitas dificuldades na operação, tem muitos erros, muitos problemas. Aí uma das alternativas que o cara pensa é terceirizar. É muito comum isso, né? É uma das formas de resolver rapidamente, mas se você levar em consideração todos esses aspectos que a gente falou aqui, principalmente levar em consideração os riscos, né, que existem aqui para fazer um negócio desses e fizer uma boa transição entre o próprio e o terceiro, cara, é sucesso. Falou, queridos? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Valeu!